Bom dia, turma. Aqui é a professora Elaine e na aula de física de hoje nós vamos fazer as resoluções de algumas questões, tá? Sobre velocidade média e aceleração. Essas questões que nós vamos resolver na aula de hoje foram passadas na atividade da semana passada, tá? Na semana anterior. Então, como eu vi que diversos alunos tiveram dúvidas na resolução dessas questões, eu separei algumas questões dessa atividade para resolver com vocês, tá bem? Então, a primeira questão aqui é essa. Qual é a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Olha só, pessoal, prestem bem atenção quando vocês forem ler uma questão, tá? Ela já vai falar tudo o que ela está pedindo na questão. Primeiro, ela fala aqui, pergunta qual é a velocidade escalar média. Sendo assim, a fórmula que a gente vai estudar aqui, utilizar aqui, é a fórmula da velocidade média, ok? E ela pede para a gente dar essa velocidade média em quê? Em quilômetros por hora. Mas, quando ela vai falando aqui os dados, ela dá os dados da questão em metros e em minutos, mas ela quer em quilômetros por hora. Ou seja, depois que a gente fizer o cálculo, a gente vai ter que fazer aquela transformaçãozinha. Então, vamos começar aqui. Eu sei que na questão ela está querendo velocidade média, então eu vou utilizar a fórmula de velocidade média, que é Vm, tá? Que é velocidade média, igual a ΔS dividido por ΔT. Sendo que ΔS significa o deslocamento ou distância. ΔT, tempo, ok? Então, aqui na questão ele falou que a pessoa ela percorreu, tá? Uma distância de 1.200 metros. Então, a gente só substitui aqui. Qual foi a distância? 1.200. E ela falou que ela percorreu essa distância em quanto tempo? Em 20 minutos. Então, a gente substitui o ΔT por 20, que é o valor do tempo, que foi 20 minutos. Dividindo 1.200 por 20 vai dar quanto, pessoal? 60 metros por segundos. Então, a velocidade média foi 60 metros por segundo. Lembra que eu falei para vocês que na questão aqui ele está pedindo em quilômetros por hora e aqui a gente tem um resultado em metros por segundo. Por quê? Porque a questão deu os resultados em metros e em minutos, tá? Aí a gente vai ter que fazer a transformaçãozinha, que é transformar metros por segundo em quilômetros por hora. Como é que a gente faz essa transformação, gente? Só relembrando, a gente já viu nas aulas anteriores, para fazer a transformação de unidade de quilômetros por hora por segundo, a gente vai fazer a divisão de 3,6. E se a gente quiser transformar metros por segundo em quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. No caso aqui da questão, a gente vai querer transformar metros por segundo em quilômetros por hora. Ou seja, se a gente quer transformar metros por segundo em quilômetros por hora, a gente vai multiplicar por 3,6, certo? Então, fica 60 metros por segundo, que foi o resultado que a gente descobriu, vezes 3,6. Multiplicando 60 por 3,6 vai dar igual a 216. Agora sim, a gente tem um resultado da velocidade média em quilômetros por hora, que vai ser velocidade média igual a 216 quilômetros por hora, ok? Então, tá aqui a resolução dessa questãozinha. Segunda questão. Um automóvel mantém, tá, uma velocidade escalar constante de 72 km por hora em 1 hora e 10 minutos. E aí, ele percorre essa distância em quilômetros. Aí ele pergunta qual é a distância que esse automóvel está percorrendo. Diferente dessa outra questão que a gente resolveu, ele perguntou a velocidade média. Aqui ele já está perguntando a distância. Então, a gente vai utilizar a mesma fórmula, tá, de velocidade média, só que no caso aqui, a questão ele está pedindo esse dado aqui, ó, que é o da distância, o ΔS, tá? Ele deu o valor da velocidade, ó, uma velocidade escalar de 72, então a gente tem o resultado da velocidade e tem o tempo, que foi 1 hora e 10 minutos. Mas aqui ele está pedindo
qual é a distância em quilômetros, que é o valor do ΔS. Então, a gente tem que ter muita atenção quando for resolver essas questões, tá, gente? Olhar o dado que ele está dando na questão para substituir nos locais certos da fórmula. Então, se ele deu aqui a velocidade média, eu vou substituir no lugarzinho de velocidade média. Então, foi 72,0, não foi isso? Aqui em cima, ó. E o tempo que foi 1 hora e 10 minutos, que fica igual a 1,10. Então, eu substituí o ΔT por 1,10 e substituí a velocidade média. Então, ele está pedindo na questão ΔS. Como é que eu faço para descobrir? Eu faço aqueles meios pelos extremos. Multiplico esse por esse, o de cima pelo de baixo, tá? Faz um xizinho. Multiplico esse por esse e esse por esse, tá? Então, vai ficar ΔS igual a... Quanto é que vai dar 72 vezes 1,10? Vai dar 79,2. Então, a velocidade média, o ΔS, vai ser igual a 79,2 quilômetros, tá? Então, o valor de ΔS da distância que esse automóvel percorreu foi de 79,2 quilômetros. Terceira questão. Partindo do repouso, um avião percorre a pista e atinge a velocidade de 360 km por hora em 25 segundos. Qual é o valor da aceleração escalar média em metros por segundo quadrado no referido intervalo de tempo? Então, aqui, gente, lendo a questão, a gente já viu que ele está falando sobre aceleração. Já vamos, então, mudar a fórmula que a gente está utilizando, tá? Se é aceleração, a gente vai ter que utilizar essa formulazinha, tá? Aceleração igual a ΔV dividido por ΔT. Aceleração igual a velocidade dividido pelo tempo, certo? E aí, como ele está pedindo a aceleração, a gente só vai substituir agora na fórmula os referidos resultados dados em cada local. Qual é a velocidade que ele deu aqui? A pista atinge uma velocidade de 360. Então, a gente substitui. ΔV vai ser igual a 360, que é o valor da velocidade. E o tempo ele deu aqui, ó, 25 segundos. Ou seja, a gente substitui o valor do tempo por 25 segundos. Dividindo 360 por 25, vai dar igual a 14,4. Então, a aceleração foi de 14,4 km por hora. Só que quando a gente vai calcular a aceleração, pessoal, ela tem que estar o resultado final em metros por segundo, ó. Tá vendo aqui que na questão ele disse assim, ó, qual o valor da aceleração média em metros por segundo? Aqui a gente tem o valor em quilômetros por hora, porque ele deu aqui, ó, a velocidade em quilômetros por hora. Então, lembra o que é que a gente tem que fazer? A gente vai ter que transformar quilômetros por hora em metros por segundo. Como é que a gente faz? A gente vai fazer o quê? Se eu tenho um resultado em quilômetros por hora e vou transformar em metros por segundo, eu vou dividir o resultado por 3,6. Então, realizando a divisão, a gente vai ter 14,4 dividido por 3,6, que vai dar igual a 4. Ou seja, a aceleração em metros por segundo é igual a 4. Então, a aceleração é igual a 4 metros por segundo. Assim, a gente resolveu essa questão sobre aceleração. Quarta e última questão. Em 4 segundos, a velocidade de um corpo passa de 8 metros por segundo para 18 metros por segundo. Aí ele pergunta qual é a aceleração média. Se ele está falando em aceleração, consequentemente, a gente vai utilizar a formulazinha de aceleração, que é aceleração igual a ΔV, que é velocidade, dividido por ΔT, que é o tempo, tá? Aqui ele deu dois valores de velocidade, tá? Que ele falou que a velocidade passa de 8 para 18. Para a gente fazer o cálculo da variante, a gente pega o valor final da velocidade, que foi 18, menos a velocidade inicial. Então, fica quanto? 18, que foi a velocidade final, menos 8 da velocidade inicial. Tudo isso dividido pelo quê? Tudo isso dividido pelo tempo. Qual foi o tempo que ele deu na questão? 4 segundos. Então, a gente coloca aqui dividido por 4. Primeira coisa que a gente faz é responder o que está aqui dentro do parêntese. Então, quanto é que vai dar 18 menos 8? Vai dar igual a 10.
Então, 18 menos 8, 10, dividido por 4. A aceleração vai ser igual a 2,5 metros por segundo quadrado. Pessoal, muita atenção, tá? Sempre que vocês forem colocar o resultado final de aceleração, vocês têm que colocar em metros por segundo quadrado, tá? E velocidade tem que estar ou em metros por segundo ou em quilômetros por hora. Tenham muito cuidado com as unidades de medida de cada um. Outra coisa, professora, por que nessa questão eu não vou precisar fazer a transformação de unidade de medida? Lembra que eu falei para vocês que a aceleração, a unidade de medida é em metros por segundo? Vocês viram que aqui na questão ele deu todos os dados em metros por segundo? Então, a gente não precisa fazer a transformação, ela já está no valor certo, a não ser que na questão tivesse pedindo para dar o resultado da aceleração em quilômetros por hora. Como não, a gente não precisa fazer essa transformação, tá bem? E por hoje é só.